Olá pessoal, É, vamos ver a explicação do capítulo 4, funções lógicas do Excel. Então, dentro da sala de aula, você vai no link Atividades, depois Materiais de aula, clica aqui Funções lógicas, você vai ver um arquivo de slide com as minhas explicações, que é o capítulo 4, funções lógicas, e vários arquivos de exemplo. Vamos abrir primeiro o de funções lógicas, o slide. Primeira função lógica que a gente vai estar vendo aqui é a função C, tá? A função lógica, a função C, né, ela dá mais poder ao Excel, né? Ela consegue fazer com que o Excel ele tome alguma decisão, tá? Então ela é muito usada, só que ela é um pouco difícil na hora de escrever. Então há necessidade de você treinar. Tá? Então esse vídeo está justamente para aqueles que estão com uma dificuldade maior de ficar vendo e repetindo, né? Até que você consiga trabalhar de maneira sozinho. Então a função C ela é dividida em três partes. Primeiro, nós temos o teste lógico, que é a condição que o Excel vai verificar. Ele retorna verdadeiro ou falso. Se o resultado dessa operação é verdadeira, ele faz o que está escrito na frente dele, ou o que está no meio da função C. Se o resultado da operação for falso, ele faz o que está por último. Então aqui é um exemplo típico do uso da função C num boletim, onde o Excel vai analisar o valor da média do aluno. Se for maior que 7, se isso é verdadeiro, escreve aprovado. Se não for, escreve reprovado. Então vamos supor que na célula 1 eu tenho o valor 8. 8 é maior que 7? Sim. Verdade. Se é verdade, então escreva aprovado. Acabou. Agora vamos supor que a 1 seja 5. 5 é maior que 7? Não, isso é falso. Então faz o que está no final, e no final está mandando ele escrever reprovado. Tanto aprovado como reprovado está colocado entre aspas, porque ele é um texto. Toda vez que eu quero que ele mostre um símbolo, uma palavra, uma frase, tem que estar entre aspas. Cuidado, que tem gente que erra, né? Na aspas, bota acento, bota trema e não coloca aspas. E a separação entre os argumentos é feito com ponto e vírgula. Então vamos ao nosso primeiro exemplo. Abra o arquivo 4log6. Ele está lá na sala de aula. Então, olhando aqui o arquivo, né? 4log6. Clico nele. Vai abrir uma janela. Eu vou tirar uma cópia do arquivo para poder mexer à vontade. E aqui é um exemplo bem simples, tá? Nós temos aqui uma tabela de clientes com o nome do cliente, cidade do cliente e o status do cliente. A legenda situação está vazia porque é aqui que vai entrar a função. E como que eu vou escrever aqui a função? Então, eu tenho que olhar o exemplo, né, o slide, a regra. Então a regra está aqui. Se a coluna status for 0, vai escrever a palavra inativo. Ou então, se a coluna status for 1, vai escrever a palavra ativo. Então vamos lá. Igual C, abro parêntese. Primeira coisa que eu tenho que escrever é o teste lógico, ou seja, o que ele vai verificar. Excel, verifique para mim a coluna status, que nesse caso é
D5. Se D5 for igual a 1, poderia ser 0. Você que escolhe aí a lógica do funcionamento. Se D5 é igual a 1, isso vai ser verdade ou vai ser falso. Ponto e vírgula. Pronto, já terminei a primeira parte. Se essa condição é verdadeira, faz o que está aqui na frente. De acordo com a regra, se for 1, verdade, vai escrever ativo. Ponto e vírgula. E se não for, vai escrever inativo. Tá aí, né, o uso da função C. Se D5 é igual a 1, escreva ativo. Se não for, escreva inativo. Vou dar Enter e nesse primeiro exemplo vai dar ativo, porque D5 é 1. Sempre o Google vai pedir, né, para preencher, fazer um preenchimento automático. Eu não recomendo, tá? O ideal é você primeiro verificar se está tudo ok, aí você faz o preenchimento automático. Então, olhando aqui, se status for 1, escreve ativo, que é o que está escrito na regra. Olha lá a regra. Se for 1, escreva ativo. Agora, então tá certo, vamos copiar já, vamos clicar e arrastar. Não, tem que testar. Quando você usa a função C, às vezes a metade está correta e a outra metade está incorreta. Então eu vou vir aqui na coluna status e vou colocar 0. A partir do momento que eu der Enter, tem que aparecer inativo. Olha lá, inativo, como a gente estava esperando. Ok? Bom, se isso então está correto, né? Se a função está correta, eu venho, clico e arrasto para baixo, ele copia e faz os ajustes necessários. Então tá aí, esse foi o nosso primeiro exemplo. Espero que todos tenham entendido.